E aí galera, beleza? Tudo em cima? Bom, voltamos a mais um bloco, diretamente aqui do Gabarito Enem, só falando de meio ambiente para você. Já falamos de várias coisas importantes, toda a evolução do pensamento, da política internacional sobre o meio ambiente, as questões que estão no centro da problemática ambiental, como os impactos ambientais gerados pelo consumismo e várias outras coisas, a perda da biodiversidade. Então, é uma questão que envolve o lado biológico, econômico, social, cultural. Gente, é um problema muito sério porque está diretamente não só ligado ao modelo de desenvolvimento econômico que nós temos, mas sim um modelo de desenvolvimento social que nós temos. Um modelo civilizatório que nós temos hoje é esse, de destruir o meio ambiente sem pensar nas consequências, ok? Bom, a partir de... Na verdade, alguns países começaram a fazer isso antes, mas principalmente a partir dessa questão, desses problemas de impactos ambientais que acabaram acontecendo, por questões, como nós já vimos, do modelo econômico que possuímos, uma série de problemas ambientais vão surgir. Obviamente, algumas coisas vão ser feitas para amenizar esses problemas e algumas dessas políticas são as políticas de unidades de conservação, ok? Que existem vários exemplos de unidades de conservação que são áreas onde há uma proteção do meio ambiente naquela região, uma preservação, da biodiversidade, que existe tanto da fauna quanto da flora, que existe naquela região. E muitas delas somente podem ser utilizadas para fins de pesquisas, ou então de turismo ecológico, como muitas delas são utilizadas. Mas o fato é que é uma boa iniciativa e uma grande iniciativa de vários países, inclusive o Brasil possui várias unidades de conservação, apesar de, pelo tamanho do nosso território, serem poucas, ok? E além disso, muitas delas ainda estão nas mãos de proprietários particulares. Ela tem avançado nesse sentido. Então, eu coloquei essa imagem para você ter uma noção de como funciona um parque nacional, uma unidade de conservação, que é exatamente uma área, em muitos casos, não habitada, embora algumas possam ser habitadas, como a gente pode ver, no sentido de que existem áreas de proteção integral e áreas de uso sustentável. São os dois tipos de unidades de conservação que nós temos. Essas unidades de conservação são áreas de proteção ambiental, que visam o quê? Proteger a diversidade e, obviamente, se manter ali viva a biodiversidade daquela região, que é importante, a gente já viu no sistema ecológico, ok? Bom, as unidades de conservação são legalmente instituídas pelo poder público, tanto municipal, estadual e federal, ok? Então, todas essas três esferas do poder público podem instituir, e na verdade são instituídas por essas três esferas de poder, ok? Através de decretos, beleza? Então, olha só, pela lei, elas são reguladas, ok? Desde 2000, no que a gente chama de Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, hoje, essa política nacional que nós falamos, a política nacional de meio ambiente que nós temos no Brasil, acabou instituindo poder tanto à esfera municipal, estadual e federal, de criar, dentro de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dois tipos de áreas de proteção. Quais são elas? Proteção integral, como o próprio nome já diz, a gente vai ver a proteção integral, ou seja, não pode ser explorada, não pode ser habitada, é uma proteção integral, ok? E as também de uso sustentável, onde admite até um certo tipo de exploração e até a habitação daquela região, mas ainda assim com uma ampla sustentabilidade daquela região. Ok? Esse mapinha aí, como vocês podem estar vendo,
ele representa exatamente um mapa de unidades de conservação do Brasil, onde nós temos aí, né, a discriminação entre as áreas de proteção integral e o de uso sustentável. Repare que, né, em toda a maior parte do Brasil, nós temos pouquíssimos parques e unidades de conservação, que são tão importantes, obviamente, para a preservação de uma série de espécies importantes no nosso país, enquanto que a maior parte delas ocupam a região da floresta amazônica. Ok? Bom, essas áreas de proteção integral e de uso sustentável, tá? Elas são diferenciadas exatamente pela questão da exploração. Até porque uma não pode, em hipótese nenhuma, haver qualquer tipo de exploração, nem moradia, como são as áreas de proteção integral. Ora, como é que funciona isso? As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem. Não pode haver nenhum tipo de intervenção humana naquela região, ok? É somente para as outras espécies, ok? Somente para a preservação daquela biodiversidade endêmica daquela região. Então, ó, sendo admitido apenas o uso indireto. O que seria o uso indireto? Simples. Em atividades como pesquisas, né, e turismo ecológico. Como acontece em uma série de parques e unidades de conservação, onde você faz o turismo ecológico, você vai para conhecer, mas você não pode, por exemplo, alimentar os animais, não pode ter intervenção. Ou então, em regiões onde o IBAMA quer fazer algum tipo de estudo, né, ou então outros centros de pesquisas querem fazer estudos com algum tipo de animal ou algum tipo de inseto, enfim, são permitidos nessas áreas de proteção integral. Mas nenhuma atividade econômica, nada referente à ocupação pode ser feita nessas regiões. Então, são áreas de proteção integral. Podem ser constituídos por áreas particulares, ok? Não somente áreas públicas, embora o mais comum seja em terrenos públicos, ok? Ou áreas de posse de domínios públicos, sendo que as propriedades particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Ou seja, antes de se criar ou se instituir uma área de conservação ambiental ali naquela região, precisamente uma área de proteção ambiental, há sim a necessidade de você desapropriar aquela área para que ela possa pertencer agora sim ao poder público, para que haja essa intervenção, ok? Na proteção dessa unidade de conservação, beleza? Bom, nós temos aqui, por exemplo, um agente do IBAMA, né, fazendo estudos, cuidando dos animais, ok? Normalmente são feitos aqueles sistemas de devolução à vida selvagem de animais que são presos por contrabando, né, chamada biopirataria. Então, eles acabam cuidando. Essa intervenção é somente do ponto de vista científico e de preservação, nunca econômico ou de moradia nessas regiões, beleza? Bom, o que é diferente do uso sustentável? O uso sustentável é diferente. O próprio nome já diz, né? Você consegue diferenciar a partir disso. O fato é que o uso sustentável não é que significa, não, agora a gente pode explorar economicamente, vamos tirar a floresta e tudo mais. Não, não é assim. Não, mas nós vamos fazer isso de forma consciente, sustentável. Não, não é bem assim. Na verdade, as unidades de conservação de uso sustentável admitem a presença de moradores. Então, por exemplo, tem aquela comunidade ribeirinha, ok? Aquela comunidade de pescadores que vive ali, né, dessa atividade naquela região, né, apesar de ser uma pesca predatória, né, somente com consentimento do IBAMA, em períodos em que pode ser feito. Olha só, tem toda uma política, né, e admite que as pessoas morem ali, né, naquela região, e haja uma exploração econômica, mas nesse nível, nada de empresas, ok, multinacionais explorando aquela região. Não é bem assim. Esse uso sustentável é exatamente do ponto de vista do desenvolvimento humano. Ou seja, as pessoas moram ali, elas já moravam, elas podem usufruir, usar da pesca, da plantação naquelas regiões, mas nada em escala industrial. Obviamente que não. Beleza? Então,
Elas têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Bom, áreas utilizadas por populações extrativistas, tradicionais, cuja subsistência, a palavra correta seria subsistência, ok? Nada empresarial, patronal. Baseia-se no extrativismo completamente, associado à agricultura de subsistência e à criação de animais de pequeno porte, que acabam não afetando tanto o meio ambiente, com a destruição, com a mobilidade desses animais de grande porte, acaba destruindo uma série de espécies naquela região. Então, por isso, só admitem animais de pequeno porte. Beleza? Um exemplo aqui para você ter uma visualização legal, tá? Seria exatamente essa comunidade ribeirinha, ou essas pessoas que moram dentro de unidade, que vivem da pesca, mas para subsistência. Não, em hipótese nenhuma, em escalas de produção industrial. Nada disso, tá? Esse uso sustentável tem a ver com subsistência de pessoas que vivem ali. Podem produzir, podem até plantar, ok? Nesse caso, o sistema de roças, acaba havendo um desmatamento numa partezinha, mas não é nada que afete o ecossistema daquela região, ok? Porque o uso ali é sustentável. Então essas áreas de unidade de conservação são importantíssimas, beleza? Para a preservação do ecossistema naquela região. Associado a isso, obviamente, gerou-se toda uma política dentro dessa chamada Política Nacional de Meio Ambiente, a política dos corredores ecológicos. O que significa isso? Corredor ecológico. Ora, os corredores ecológicos eles são super importantes. Por quê? São unidades de conservação, ok? Dentro das unidades de conservação, na verdade, entre uma unidade de conservação e outra, ok? Entenda bem, formando exatamente um corredor, obviamente que ela também faz parte de uma unidade de conservação, exceto áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural, devem possuir uma zona de amortecimento. O que seria esse amortecimento? Seriam corredores ecológicos. Então, por exemplo, o que na prática significa um corredor ecológico? Você tem uma unidade de conservação, certo? Ora, caso haja algum tipo de impacto ambiental naquela área, para onde que vai aquela fauna? Por exemplo, uma queimada no cerrado, um exemplo, que é uma coisa muito comum de acontecer e até natural naquela região, principalmente no período de estação seca. Para onde vai aquela fauna que vive naquela região? Como é que ela vai chegar até um outro habitat, para que ela possa se reproduzir e viver? Será que ela vai sair correndo ali, vai começar a aparecer onça, tucano e outras coisas no meio da cidade? Imagina você estar andando na cidade de carro, daqui a pouco passa uma onça na tua frente, que susto. Então, há necessidade de se fazer corredores ecológicos que liguem de um ponto a outro diferentes unidades de conservação. Okay? Então há uma unidade de conservação, entre essa unidade e um outro parque nacional, uma outra unidade de conservação, há necessidade de se produzir ali toda uma área também de preservação ambiental, que deve ser preservada, conhecida como corredor ecológico, para exatamente amortecer a passagem da população, da fauna daquela região, endêmica daquele local, de um lugar para o outro. É uma área de fuga, para permitir a passagem, ok? Isso é importante, porque vários animais acabam migrando de um lugar para o outro, encontrando dentre esses lugares onde há essa migração, lugares mais propícios e melhores para o desenvolvimento da sua espécie, ok? Então, esses são os corredores ecológicos. Então, uma definição aí mais ao pé da letra, seria uma faixa de vegetação que liga fragmentos florestais ou unidades de conservação, separados pela atividade humana e permite o deslocamento da fauna para a colonização e interação com outros espaços florestais. Ok?
Bom, nesse caso, uma das principais estratégias utilizadas na conservação da biodiversidade vai ser exatamente os corredores ecológicos, porque você permite o deslocamento da população, né, de animais, e dessa forma permite que, se houver, por exemplo, um acidente ecológico numa região, esses animais possam migrar para outras regiões, que não seria possível sem esses corredores ecológicos, porque os animais se sentiriam acuados e acabariam perdendo, caso entrasse num certo tipo de impacto ambiental naquela área, perdendo, obviamente, o local onde podem reproduzir a sua vida, o que levaria, obviamente, sem esse espaço, à extinção desses animais. Beleza? Consequentemente, a perda da biodiversidade. Ok? Então, aqui, por exemplo, nesse mapa, né, você consegue perceber exatamente tudo isso que eu falei na teoria agora, né? Ou seja, você tem algumas unidades de conservação, ok? Algumas regiões, né, tanto de proteção integral como de uso sustentável, onde há corredores, ok? Partes que ligam uma área a outra. Então você não pode simplesmente fechar essa região ou fechar essa parte. Por quê? Não haveria uma interação entre os animais das diversas espécies, ok? E dentro disso aqui, obviamente, há a diferença entre um corredor ecológico e uma unidade de conservação, é que no corredor ecológico admite a exploração econômica. Porque, por exemplo, há áreas próximas a corredores ecológicos em que há atividade agrícola e tudo mais, criação, tudo mais, né? Mas tem que se permitir todo um corredor, uma área de passagem entre uma região, né, um domínio florestado e outro, né, para que haja passagem e interação desses animais, para que possa ser uma forma de preservação e de reprodução desses animais nesses ambientes que são tão importantes. Então isso é um corredor ecológico, cada vez mais cobrado aí, beleza? Preste bem atenção. Bem, pessoal, uma outra coisa importante e super importante, que está relacionada, obviamente, também a essa política nacional de meio ambiente, é o zoneamento ambiental. Olha, como é que funciona o zoneamento ambiental? Simples. Para você fazer qualquer tipo de exploração econômica, né, fazer qualquer tipo de exploração dos recursos daquela região, você precisa de uma análise aprofundada e específica, ok, dos impactos ambientais que serão gerados por essa atividade, ok? Então, cada região, tá, tem um ecossistema diferenciado. Isso acaba fazendo com que haja a necessidade de um zoneamento ambiental. Então, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, existe um órgão, obviamente, criado, beleza, somente para o zoneamento ambiental. Aqui, ó, quem é? Comissão Coordenadora de Zoneamento Ecológico e Econômico do Território Nacional. Viu? Para quê? Para delimitar regiões, por exemplo, qual é o tipo de ecossistema dessa região, onde que você pode fazer, por exemplo, uma ponte, uma estrada, qual o impacto ambiental que será gerado. Porque você fazer uma estrada em um ecossistema, naquela região, ela vai afetar, ou de repente não vai afetar tanto, tá? Mas em outras regiões, num ecossistema mais frágil, né? Porque eles são diferenciados. Então, de repente lá vai acontecer um grande impacto ambiental, vai destruir aquele ecossistema, tá? Vai levar à perda de biodiversidade daquela região. Então, há necessidade de um zoneamento ambiental, ok? Nessa região, para se preservar ao máximo a biodiversidade daquela área, ok? Então, este mecanismo de gestão ambiental consiste na delimitação de zonas ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características, potencialidades e restrições de cada uma delas. Então, em cada uma dessas áreas que foram formadas em regiões, ok? Você tem um determinado tipo de exploração que é compatível. Se não for compatível,
não pode explorar simplesmente assim. Quem faz o relatório de impacto ambiental é exatamente o IBAMA, através desse órgão de zoneamento econômico e ambiental, ok? Então, olha só, deve se fundar numa análise detalhada e integrada da região, ou seja, não é da macro-região, mas sim da micro, né? Ou seja, daquela região específica em si. Quais serão os impactos ambientais ocasionados por um determinado tipo de exploração econômica? Pode ser a construção de uma hidrelétrica, pode ser a construção de utilização daquelas terras para a agricultura, enfim, qualquer tipo de exploração, seja para mineração, enfim, tudo tem que ser analisado, integradamente pela Comissão de Zoneamento Ecológico. Beleza? Então vamos lá. Considerando que cada zona terá características ambientais, sociais, econômicas e culturais distintas, e também deve considerar o quê? A vulnerabilidade e potencialidades de cada sistema ecológico que foi zoneado, que foi criado para se ter assim, uma região com áreas ecológicas em comum. Ok? Bom, já falei quem vai fazer isso. Alguns órgãos também estão associados, obviamente, a essa comissão coordenadora de zoneamento ecológico, que vão ser a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, né, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, para fazer também estudos sobre as possibilidades, vulnerabilidades dos lugares, né, o próprio IBGE, até pelas questões sociais principalmente, e também o IBAMA, pelas questões ambientais, ok? Então, para você ter uma noção, coloquei esse mapinha aqui, ó. Mesmo um macro bioma, por exemplo, como a Caatinga, repare que ela é subdividida em várias zonas, ok? Em várias partes de várias áreas de zoneamento ecológico. Então, repare, por exemplo, no norte do nosso país, no bioma da floresta amazônica, né, que ela também é subdividida em vários pontos, ok? Isso acontece com o Cerrado, a Mata Atlântica, a Mata de Araucária, o Pantanal também, enfim, são zoneadas áreas de acordo com as características do local e os prováveis pontos de vulnerabilidade ou até sociais, enfim, tudo isso é levado em conta para se gerar uma área de zoneamento ecológico e econômico naquela região. Beleza? Pessoal, aqui a gente vai dar mais um intervalozinho e nós voltamos, é claro, no próximo bloco, fechando essa aula de meio ambiente. Beleza? Te encontro lá. Valeu!